Que tal essa árvore de Natal de Carolinas? Vamos fazer? Delícia. Vamos fazer a nossa massa patachou, que é a massa bomba, né? Ela é uma massa coringa para várias coisas e essa delícia vamos fazer. Vamos precisar ferver. É como se fosse uma coxinha, se você nunca fez, é mais ou menos isso. A gente vai ferver um líquido com alguns ingredientes aqui, e aí quando ele ferver, jogar a farinha de uma vez. Então, uma panela relativamente grandinha para você não bagunçar muito é uma boa. Se você não tiver batedeira, tudo bem, dá para fazer na mão também com o fouet, mas é que facilita a batedeira, não é mesmo? Então, o que a gente vai colocar aqui? Todos os ingredientes e informações da receita que eu tô usando tá aqui na descrição ou no primeiro comentário, se caso você estiver vendo no Insta. Mas no YouTube, você tem tudo completinho. Balança é uma coisa muito importante. Se você não tiver balança, invista. Uma balancinha simples mesmo, baratinha, porque ela te ajuda muito a você fazer com padrão. Ah, mas eu vou fazer só em casa. Mas você gostou da receita, quer fazer novamente direitinho, igualzinho que você fez na outra vez? Para você fazer igual, você precisa de uma balança, entendeu? É um bom investimento. Como eu tenho esse copo medidor, ele fica certinho quando é líquido. Por exemplo, água, ele ml certinho ele fica aqui, mas dependendo do líquido que tem uma densidade diferente, então você pode colocar e não vai ficar exatamente igual, só para você saber que faz uma diferença, tá? Então, água, leite, manteiga, manteiga boa, sem sal, pitadinha de sal. Se por acaso você não tem manteiga sem sal, se tiver já com sal, então não coloca pitada, tá? E açúcar. Agora a gente vai ferver essa misturinha para depois colocar a farinha. Enquanto ferve, eu já vou separando a minha farinha, porque quando ele ferver, a gente tem que colocar de uma vez. Levantou a fervura, você joga de uma vez a farinha. Misture bem, ele vai parecer que vai empelotar, mas não. Vai misturando, 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 que aí depois ele fica essa massa parecendo de coxinha. É essa forma que a gente quer. Dá uma secadinha, não deixa ele nada de líquido. Ficou desse jeito? Beleza, agora você vai transferir para algum lugar para dar uma esfriada. Onde eu vou bater na batedeira, eu coloquei no bol da batedeira. Agora, depois que você tirou, ele tá quente, você vai deixar esfriar, tá? Já deixei esfriar e eu vou usar a raquete e vou colocar os ovos um a um. Dependendo do seu ovo, você pode colocar um pouco mais ou um pouco menos, ok? A gente vai sentir na raquete, na massa que a gente vai colocar. Na receita que eu tô te dando aqui embaixo, eu tenho uma média de ovos que eu tô colocando. Mas pode ser que você coloque um a mais ou um a menos, se o ovo for muito grande ou se o ovo for muito pequeno. A massa tá cremosa. Deixa eu colocar agora numa manga de confeitar. Não tenho manga? Pega um saquinho, mas a manga vai ajudar a ficar mais redondinho ou mais compridinho, o que você decidir fazer com essa massa, que dá pra fazer muita coisa. Se você tiver um tapete de silicone, é legal, é o ideal, mais prático também. Se não tiver, papel manteiga. Então, existem alguns tipos de papel manteiga, eu comprei um que eu gostei muito, que é o que eles usam para air fry, que ele tem uma mais laminadinha aqui, né? E esse aqui mais fosco. Esse aqui vale a pena, tá? Agora o convencional mesmo lá, não dá não. E se você colocar convencional, unta ele pra não acontecer imprevistos. Agora, isso aqui fica abrindo pra lá e pra cá. Então, coloca um pouquinho de manteiga pra dar uma grudadinha, pra não ficar abrindo assim, tá? Se ela tivesse ao contrário, que é o ideal, mas não é. Vou colocar uma gotinha de manteiga. Agora sim. Então, saquinho de confeitar. Eu tenho maiores, aqui acabou o meu, né? Eu tô pegando o menorzinho. Mas aí você abre, vira um pouquinho pra não sujar sua mão. Encaixa aqui, ó. Encaixa aqui e você vai colocando, fica mais fácil. Então vamos preenchendo. Virou. Fica mais fácil pra não sujar, né? Se você tiver bico, que nem esse daqui, fica melhor até. Mas se não tiver, dá pra fazer assim também. Fecha aqui, ó. Enrolo. E é isso aqui. Vamos pingando ele e deixa um espaço, porque ela cresce, tá? Então vai e encaixa. Encaixa bem assim pra cima e vai. A forma que você cortar o seu bico também fica muito mais interessante, porque ele não fica torto. Então, se você tiver um bico de confeitar redondinho, perfeito. Se não, na hora que você cortar o saquinho,
presta atenção para ficar bem retinho. Às vezes fica essas pontinhas, então umedeça seus dedos na água e dá uma apertadinha para ficar bem nivelado e não queimar as pontinhas. Agora, vamos assar. Voilá! Nossa, e esse negócio aqui é muito bom, que sai tudinho, ó. Agora a gente deixar esfriar pra gente poder rechear e decorar. Vamos montar agora. A sua eclair, a sua Carolina, tá? Ela tem que estar oquinha no meio. Então, a ideia não é ficar cortando, é a gente furar aqui e preencher com o nosso recheio. Mas eu vou abrir pra vocês verem, ó. Ela tem que ficar oca, ó. Assim. Perfeito! Então é assim que a gente tem que fazer. E aí a gente vai rechear o que você quiser. Carolina mais convencional, assim, né? A gente... Eu vou até usar um aqui, ó. Eu vou colocar um biquinho. Vou colocar aqui direitinho. Ó. Peguei um saco de confeitar. Vou encaixar direitinho aqui. E vou colocar o meu recheio aqui, ó. Abro. E é doce de leite. Delícia. Venho e vou encaixando aqui. Ó, coloquei. Coloco lá dentro. Qualquer coisa, posso até colocar na bancada e dar uma pressionadinha aqui, ó, pra você fazer isso. E aí ele limpa mais ainda, ó. Tá vendo? Tem desperdício algum. Venho e vou... Ó, eu vou fazendo isso aqui. Eu tenho que experimentar, né, gente? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Eu vou ter que comer. Tem chocolate em cima, tá? Mas eu não coloquei ainda, só pra experimentar. É muito bom. É muito bom. Normalmente, ela fica solta e acabou. Mas, vamos pensar aí na época de Natal, a gente vai encaixar, ó. Vai colocar aqui e aperta. Aí você vai sentindo. Ó. Tá pesada. A gente vai usar desse jeito, então você não precisa abrir, cortar nem nada. É só encaixou, aqui ó, fez o buraquinho, apertou e show, ok? Essa eu coloquei demais. A gente vai fazendo isso em todas. A ideia de você não precisar cortar é para ser mais prático, mas se você tiver insegurança, corta e coloca o recheio, depois fecha e faz a montagem. Tudo recheadinho, agora a gente vai colocar o chocolate em cima. Então derreti, você pode colocar cobertura de chocolate, né, cobertura sabor chocolate ou chocolate nobre. Se for chocolate nobre, você precisa fazer temperagem, tá bom? A gente vem, pega aqui, ó, só por cima mesmo, ó, passa aqui, tira o excesso. É isso. Maravilha. E aí eu vou encaixar aqui. Eu acho que é até bom a gente fazer uma... Eu vou encostar um pouquinho aqui, ó. Pra encostar ele. Pra ele não cair, né? Vai que ele caia. Tá, tô fazendo ele num tabuleiro avaré. Vou encaixar e vou montar. Então, todos mergulho o chocolate. Vou tirar o excesso. Esse aqui eu vou colocar... Se bem que tem isso aqui, né? Um pouquinho de doce. Então, eu acho que ele encaixa legal. Vou colocar no meio aqui, ó. Pra poder fazer direitinho. E aí, vou encaixando um sobre o outro. E assim, nós vamos. A minha ideia inicial era colocar pelo menos 7 embaixo. 6 em volta e 1 no meio. Depois encaixando, né? E vai montando e crescendo. Só que eu esqueci na hora de estar montando. Então, você vai ver que é 5. Então, ela ficou um pouquinho menor. Mas pode você aumentar, mesmo que o meio não fique tão juntinho, para você crescer mais a sua torre. Eu acho que fica mais interessante. Mas tudo bem, deu a ideia e você conseguiu entender como a gente tá fazendo. Aliás, você já colocou like e já tá me seguindo, né? Vai perder nenhuma receita nossa. E nesse momento, minha bateria do meu microfone acabou. Então vamos lá, o que eu fiz aí? Eu peguei essa peneirinha, que ela tem 2 lados que eu acho maravilhoso. Peguei e coloquei açúcar de confeiteiro, fica mais prático e fininho. Dá a ideia de uma nevezinha bem simples e singela. Ai, gente, não ficou lindo? Gente, dá pra fazer. Se fizer, me conta o que você achou. Até o próximo vídeo.